Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Quero primeiramente dar graças a Deus, né? Pela oportunidade de termos uma semana abençoada ali no Mackenzie, Andrew Jumper, participando ali do nosso último módulo, né? Com os professores ali, aquele que veio para dar aula e tantos outros que vieram para interpretar, que o que veio dar aula é de fora, né? Dos Estados Unidos, então tivemos a oportunidade de ouvir vários, né? Um falando a aula e outros interpretando ali para que pudéssemos aproveitar ao máximo o nosso curso. Quero também agradecer ao reverendo Valmir pelo convite, pela coragem né, de nos convidar para estarmos aqui. E como ele já falou, né, junto com a minha esposa, nós não havíamos tirado férias como normalmente fazemos no mês de janeiro, porque estávamos tendo uma missão muito importante, que era a de cuidar da minha mãe. Ela teve um problema de AVC ano passado, em abril do ano passado, e fica meio perdido no tempo, né? A pandemia nos tira um pouco da noção de tempo, mas ela teve AVC em abril e até então, desde então, ela ficou acamada. Então nós tivemos a missão dada por Deus de cuidá-la, né? Ali na cama, minha esposa mais tempo até do que eu, porque eu tinha que sair, tinha que agir algumas coisas, o trabalho em si. Ela, como é professora, orientadora pedagógica, não precisava ir à escola, então ficava dando aula, ou acompanhando os professores em casa mesmo, mas Deus, então, nos deu essa missão. E aí, então, em janeiro, não tinha como a gente sair. Pensamos até em sair de férias, mas pensamos, né? Vai sair só o corpo, a cabeça não vai sair, né? Mesmo que os filhos tiveram ali condição e disposição de estar com ela, mas não iríamos ter tranquilidade em estar longe. E quando foi agora em fevereiro, Papai do Céu, então, aprove a ele acolher, né, nos seus braços a minha mamãe, né? Então, pudemos estar aqui participando do módulo e hoje mais alegria ainda de estarmos com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana, aqui em São Bernardo do Campo, né, Jardim P, é isso? É para nós uma alegria, uma gratidão a Deus. Temos 2 filhos, né? A Natália, que é a primogênita, né? Está com quase 6 anos de casada. O André, né, o mais novo, casou um pouco depois, mas foi mais apressado, já teve filho, né? E a esposa, a Lorena, teve filho, e estamos aí babando, né? Primeiro neto, 2 meses e 8 dias, né? Estamos babando, estamos aqui, meu coração está lá, né? Todo dia eu falo para meu filho, manda foto, manda foto, manda foto. E ele vai mandando para amenizar um pouquinho a saudade do nosso neto Teodoro, presente de Deus, é o nome dele, né? O significado do nome dele. Então, estamos realmente gratos a Deus, alegres, porque Deus sempre cuida de nós, né? De várias formas, a sua boa mão nos conduz. E apesar de nós, né, Ele continua não só nos abençoando, mas também nos usando, né, para sermos mutuamente edificados. Eu quero então compartilhar com os irmãos essa noite um texto no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vou ler o versículo 24, que é o texto base para a nossa meditação nessa noite. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. O pastor já falou, né? Nós moramos em Ji-Paraná, apesar de sermos de Recife, né, lá em Pernambuco, né? Mas já estamos em Rondônia já há 32 anos. Então o sangue já mudou, né? Já houve mudança de sangue, transfusão de sangue aí para sangue rondoniense. E sou pastor na 4ª igreja presbiteriana ali em Ji-Paraná. Nós temos ali atualmente 6 igrejas presbiterianas. Cidade pequena, 130 mil habitantes, mas Deus tem abençoado e crescido ali o evangelho naquela cidade. Hebreus 10, 24. Eu vou ler os irmãos para acompanhar a leitura em suas Bíblias. Diz assim o texto: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a Deus por esse momento em que podemos te exaltar, te engrandecer com os nossos louvores. Alguns irmãos também, ó Pai, demonstrando a confiança e a fé no Senhor, devolvendo o seu dízimo, devolvendo a sua oferta para a manutenção dessa obra,
para a expansão do reino do Senhor. E agora, ó Pai, que o Senhor, pela tua misericórdia, fale ao nosso coração, de cada um de nós, através da reflexão da tua palavra. Que teu Espírito Santo seja o mestre, aplicando o teu ensino ao coração de cada um, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, eu acredito que todos conhecem, ou pelo menos a maioria, e o contexto próximo desse texto começa no versículo 19, do texto aí de Hebreus, capítulo 10. E 19, então, até o 23, o autor dessa carta, que não há um consenso de quem seja o autor, alguns dizem que pode ser o apóstolo Paulo, alguns dizem que pode ser até o Apolo, que não era apóstolo, mas também um pregador da palavra. Mas o autor, então, dessa carta deixa claro aos seus ouvintes, que eram os hebreus, carta aos hebreus, então, chamado também de judeus, que eles não tinham mais aquele impedimento que existia de se achegar a Deus, que era próprio do período do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, havia esse impedimento. Não eram todos hebreus ou judeus que podiam, então, se achegar-se até a presença de Deus. Existia, então, a figura do sacerdote e, mais ainda, o sumo sacerdote, que representava, então, o povo perante Deus, e ele, e tão somente ele, uma vez por ano, que podia entrar no local chamado templo, e mais adentro ainda, no lugar chamado Santo dos Santos, para prestar ali, então, um oferecimento de ofertas em sacrifício, onde ficava ali a Arca da Aliança, para, então, representar o povo perante Deus. Então, era um impedimento. Nem todos que eram judeus, povo de Deus, tinham esse acesso direto a Deus. Mas houve, então, o próprio Deus toma a iniciativa de enviar o seu Filho, e o texto bíblico diz que quando Cristo estava ali na cruz, e pouco antes de expirar, pouco antes de morrer, derramar seu sangue para nos salvar, ele então brada ao Pai, e no momento que ele morre, que ele expira, o véu que havia no templo, ele é rasgado. Interessante que o texto diz que não foi rasgado de baixo para cima, foi de alto a baixo. O próprio Deus então providencia para aquela separação não mais existir. Não mais existir. E a partir de então, todo aquele que pertence ao povo de Deus, Velho Testamento, hebreus ou judeu, Novo Testamento, a igreja do Senhor, os cristãos, passam a ter acesso a Deus, pelo novo e vivo caminho, o Senhor Jesus, o nosso único e suficiente mediador. Que grande privilégio temos nós, Essa noite aqui tivemos várias orações, ou vários irmãos fazendo oração em voz alta, mas todos nós estávamos orando. Eu sempre falo na igreja que quando nós pedimos ao irmão para orar, não é que aquele irmão ou aquela irmã que irá fazer oração apenas. Todos nós estaremos orando através daquele irmão ou daquela irmã. Não é a oração da irmã, é a nossa oração através do irmão, através da irmã. Por isso temos que estar atentos, em respeito à pessoa que está orando, em respeito a Deus, e ali atentamente, acompanhando e junto com ele ou com ela, orando ao Senhor. Que grande privilégio temos nós, e o autor aos Hebreus mostra esse grande privilégio que passamos a ter a partir da morte de Cristo na cruz, no meu e no seu lugar. Amém? Mas também o autor aos Hebreus vai mostrar as responsabilidades. É muito bom termos privilégios, Gostamos de ter privilégios, mas também temos responsabilidades. E é o que ele mostra justamente nesse texto que eu li, que é o versículo 24 aqui de Hebreus, onde ele diz: consideremos-nos, portanto, também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o tema de hoje, da nossa reflexão, a partir desse texto, é a vida de compromisso da igreja. Somos cristãos, pela graça de Deus. Temos privilégios, pela graça de Deus.
mas também, pela graça de Deus, recebemos dele compromissos. E precisamos saber quais são, e precisamos nos dispor a vivermos, a cumprirmos esses compromissos que temos, que passamos a ter, desde que fomos alcançados por essa graça de Deus em Cristo Jesus. E aqui então o texto vai mostrar o primeiro compromisso que encontramos é a prática da mutualidade. A prática da mutualidade. Olha aí o versículo 24, que ele diz: consideremo-nos. Essa palavra, meus irmãos, significa contemplar, significa fixar os olhos. A ideia aqui é de que devemos dar atenção ao bem-estar espiritual uns dos outros. Todos que fazem parte do corpo de Cristo, que congregam em um mesmo lugar, fazem parte dessa membresia, precisam estar contemplando, precisam estar fixando os olhos e dando atenção para que cada membro do corpo de Cristo contribua ou possa contribuir para a formação do caráter de Cristo nas vidas de todos, pois esse é, de fato, o objetivo do Pai na vida de cada um dos seus filhos. O propósito de Deus é esse. Infelizmente, em alguns lugares, alguns pregadores pregam que o objetivo de ser crente é ter. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, não vai ter mais problema, não vai ter mais enfermidade, vai ter só flores na sua vida, só coisas boas. Isso é muito agradável aos ouvidos, mas não está em consonância com a palavra de Deus. Deus, com certeza, tem bênçãos, e você e eu e nós podemos testemunhar disso. Grandes bênçãos de Deus sobre nós, mas também temos as responsabilidades e temos como objetivo final de Deus para nós a formação do caráter da pessoa de Cristo, não personalidade no sentido físico, mas o caráter do Senhor Jesus sendo formado em nós. E tudo que nós vivenciamos diariamente está concorrendo para que esse propósito de Deus se concretize, seja uma verdade na vida de cada um dos seus filhos, que Ele mesmo comprou com o sangue do Senhor Jesus. E Ele então quer usar, pela sua misericórdia, cada um de nós para que possamos contribuir nessa formação do caráter de Cristo. Então esse estímulo de uns aos outros, esse considerar uns aos outros, tem que ter na nossa mente, no nosso coração, essa convicção de que estamos aqui para isso. Não é só o pastor, não é só o conselho, não são só os diáconos, mas cada membro dando essa contribuição. A expressão que vem em seguida é uns aos outros, que encontramos mais de 25 vezes no Novo Testamento, e são dirigidas, essa expressão é dirigida às igrejas locais, com a intenção de ajudá-las a serem o que Deus quer que elas sejam. Não o que elas pensavam que deveriam ser. Não o que o líder daquela igreja queria que ela fosse. Mas para que cada uma daquelas igrejas que nós encontramos no Novo Testamento, igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia, igreja de Colossos, igreja de Tessalônica, as igrejas da Galácia, que era uma região, cada uma delas pudessem ser o que Deus queria que elas fossem. Instrumento para se pastorear mutuamente, para se ajudar mutuamente, contribuindo assim para a formação do caráter de Cristo na vida de cada um dos seus filhos. A igreja, meus irmãos, não é um clube, como muitas vezes algumas pessoas parecem que pensam assim e agem assim. Eu vou lá quando eu quero, e tem que ser do meu jeito. Se o louvor não for agradável, eu não gosto, saio triste. Se a pregação mexer com aquilo que eu acho que é certo também não me agrada. Não é dessa forma que a igreja funciona. Não é um clube, não é uma associação, não é uma fundação, tem até CNPJ, Mas, na verdade, a igreja é um organismo vivo. Um organismo vivo, um grupo de pessoas, vidas preciosas, que foram compradas pelo mesmo preço. Isso é maravilhoso.
Saber que o preço que comprou o pastor Valmir, comprou cada um de nós, comprou a minha vida e cada um dos filhos de Deus, que foi qual preço? O sangue do Senhor Jesus. O mesmo preço, comprou cada um de nós. E aí então, não podemos pensar que cada um vai viver de maneira aleatória, diversa ou dispersa, né? Mas temos que ter essa convicção, esse contemplar, esse fixar os olhos para que vivamos então essa mutualidade, né? Deus então vive essa mutualidade, né? Nós cremos na doutrina, né, da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Ele próprio, como um Deus único, tem ali 3 pessoas que se manifestam e vivem mutuamente. E nós, então, não podemos pensar diferente. Não podemos também nos enganar pensando que teremos condições de ter o mesmo nível de relacionamento com todos que congregam conosco na igreja. Aqui nós temos um grupo de 50 pessoas, 60 pessoas, mas não podemos pensar que vamos ter, ou que os irmãos terão, o mesmo nível de relacionamento com todos os irmãos. Porque o próprio Cristo, na sua condição humana, né, ele não deixou de ser Deus, mas na condição humana, para treinar alguns que iriam depois dele continuar a obra, o que foi que ele fez? Separou a 12 homens, escolheu, né, passou a noite em oração, como diz o texto de Lucas, e pela manhã então ele foi, entre a multidão que o seguia, ele foi então separando aqueles 12 para estar mais próximo a ele e ali então treiná-los, prepará-los, para que depois dessem continuidade à obra que um dia ele iria subir aos céus como subiu. Será que ele amava só aqueles 12? Tinha amor só para aqueles 12? Não, com certeza amava a todos. Será que ele discriminava algum daqueles que o seguiam? Com certeza não. Assim também somos nós. Não podemos discriminar a nenhum dos irmãos da igreja. Temos que amar a todos os irmãos da igreja. Agora, a convivência mais próxima, com 50, 60 pessoas, não é a mesma coisa. Por isso nós temos, por exemplo, na nossa igreja presbiteriana, as sociedades internas, onde reúne os homens, onde reúne as mulheres, onde reúne os jovens, adolescentes, crianças, e ali então eles vão orar uns pelos outros, eles vão planejar atividades que possam contribuir para que toda a igreja seja edificada, né? Então é uma oportunidade que temos de estarmos próximos, mais próximos uns aos outros. E aí não é panelinha, né? Não é um grupinho, mas é uma força que vai orar, que vai clamar a direção de Deus, que vai planejar e que vai executar aquilo que promova o crescimento, a edificação de toda a igreja. Então é mutualidade. É a primeira ordem que nós vemos aqui nesse texto, que nos traz então essa compreensão desse compromisso que nós devemos ter uns com os outros, né? A vida de compromisso que temos como igreja que somos precisa ser vivida em mutualidade, né? A vida de compromisso que temos como igreja que somos, precisamos então viver essa mutualidade, viver uns aos outros. Não podemos fugir desse compromisso. Eu não sei se os irmãos aqui estudaram, o pastor Valmir vai poder me esclarecer, uma revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Cultura Cristã, chamada Desigrejados. Estudamos lá um tempo atrás. Infelizmente, né, muitos estão pensando assim: eu estou bem com Deus, com Deus eu estou maravilhoso, mas não quero saber de igreja. Isso é uma total contradição. Pensamento totalmente contrário ao ensino da palavra de Deus. Lemos agora há pouco, em 1 João, capítulo 4, né, alguém que diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, não quero me relacionar, não quero me aproximar, não quero conviver, é o quê? Mentiroso. Como podemos amar de fato a Deus a quem não vemos, se não amamos ao irmão a quem nós vemos? Então, meus irmãos, mutualidade, não tem como fugir. Logo que começou a pandemia, muitas pessoas, né, pela situação, não puderam mais vir à igreja. Era uma realidade momentânea. E alguns pensaram assim, e agora? Como é que vai ser? A igreja não vai voltar mais?
né? O que eu falei lá na igreja é que a pandemia não veio para afastar ninguém da igreja. A pandemia veio para mostrar aqueles que já estavam afastados, apesar de estarem frequentando a igreja. O corpo estava aqui, mas a cabeça não estava aqui, né? Era só uma religiosidade e não cristãos de fato e de verdade. Não vidas comprometidas, não pessoas que nasceram de novo, mas por um motivo ou outro vinham à igreja, né? Não estou falando da igreja aqui, né? Igreja de modo geral. Então a pandemia serviu para mostrar quem de fato era comprometido, que depois que foi possível voltou com alegria e com disposição para servir, e quem já estava longe, mesmo estando frequentando, e aí não querem voltar mais. Uma triste realidade, mas que a Bíblia fala que assim será. E essa realidade, meus irmãos, aponta justamente para quê? Para a volta de Cristo. A Bíblia fala sobre a apostasia, né? Que é o esfriamento e o afastamento, o distanciamento daqueles que até então estavam na igreja. Nada acontece sem que seja propósito de Deus. A pandemia não veio e pegou Deus de surpresa. E agora o que eu faço? Não. Estava e sempre está e sempre estará tudo sob o controle do nosso Deus. Temos que aprender. Temos que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Né? E como igreja aprendermos e como igreja vivermos a mutualidade, porque esse é o desejo de Deus para a vida daqueles a quem Ele comprou com o seu sangue, o sangue do Senhor Jesus. Amém? Segundo ponto, então, que podemos encontrar aqui, o segundo compromisso, é o compromisso do amor. O versículo diz, né? Consideremos, pois, uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E esse amor, meus irmãos, é justamente aquele que o apóstolo Paulo cita lá em Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Parece até que é um erro de português, né? O fruto do Espírito é, aí cita 9 itens, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É esse amor que aqui o autor de Hebreus está então mencionando. E esse amor, meus irmãos, fruto do Espírito, só é possível ser encontrado nas vidas daqueles que são moradas do Espírito Santo. Ou seja, de todos aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, que já o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma pessoa que não tem ainda compromisso com Deus, uma pessoa que ainda não fez a sua confissão de fé, reconhecendo que só Jesus é Salvador, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que só através de Cristo pode chegar ao Pai, entregando sua vida ao Senhor Jesus, essa pessoa não pode ter esse amor, porque só quando fazemos isso, ou só quando alguém faz essa entrega de vida realmente a Deus, é que ela se torna o quê? Nova criatura, nova criação. E a partir de então, ela passa a ser a habitação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Antes disso, não. E a partir dessa habitação, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa, de cada um de nós, é que esse fruto, então, pode ser manifestado. Pode aflorar. Lembremos que essa carta, como eu falei no início, foi escrita aos judeus ou aos hebreus. E muitos deles, talvez até a grande maioria, eles tinham dificuldade em aceitar no convívio da igreja as pessoas que não pertenciam ao povo judeu, chamado de gentios. Então eles rejeitavam, eles discriminavam, eles não faziam, não aceitavam essa ideia de alguém que não fosse judeu pertencer ao povo de Deus. E aí então o autor, da carta aos Hebreus vai mostrar que isso não pode acontecer, não poderia continuar existindo essa separação, essa discriminação por parte daqueles que eram judeus. O que devia existir é o quê? O amor, como já vimos, fruto do Espírito, e na prática desse amor, as diferenças então devem ser superadas. Não podemos negar que existem diferenças, de gostos, de pensamentos, e é muito bom que isso aconteça. Mas quando o amor está presente, as diferenças são então superadas. E devemos lembrar também que esse amor nem sempre, talvez até a maioria das vezes, esse amor não vem
acompanhado de sentimento. Vem acompanhado, sabe de quê, irmãos? Decisão. Decisão. É decidir amar. E não assim, quando eu sentir, eu vou demonstrar amor pelo meu irmão, pela minha irmã. Não é isso. A maioria das vezes não está presente o sentir, mas tem que estar presente o decidir. Deus me amou e te amou apesar de nós. Se ele fosse sentir alguma coisa para me amar, ou amar você, até hoje não teríamos provado o amor de Deus. Cristo decidiu nos amar e morrer por nós, apesar de nós sermos quem somos. Então, meus irmãos, não é esperar, um arrepio, alguma coisa extraordinária, vir um anjo do céu mandar nós amarmos o irmão, porque já mandou aqui. O texto que o pastor leu aqui, nem combinamos o texto. Leu lá em João 3,16, que fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é o quê? Decisão, ele decidiu. E quando foi essa decisão? Foi quando o homem caiu? Lá no jardim? Não. Foi antes disso. Porque o texto de Efésios diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Decidiu nos amar. E o texto de 1 João 4 diz claramente: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meus irmãos, esse amor é decisão. Temos que decidir nos amar. Apesar de nós. Ah, mas aquele irmão é complicado demais. Ah, mas aquela irmã é difícil. E eu e você, somos o quê? Somos complicados demais também. Somos difíceis demais também. Pergunta a minha esposa para você ver. Não conta não, tá? É graça de Deus. 33 anos de casado pela graça de Deus. Vai me suportando dia a dia. Eu mereço esse amor? Não. É porque ela decidiu no coração dela e eu decidi amá-la no meu coração. Graça de Deus sobre nós. Então, meus irmãos, esse amor que o texto de Hebreus fala é aquele lá de Gálatas, fruto do Espírito Santo. Você é um cristão? Você é uma cristã? Se tem o Espírito Santo em você. Você é a morada do Espírito Santo. Ele habita em você. Foi ele que te levou à regeneração. Foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é por causa dele estar em você que é possível esse amor se manifestar. Porque se não fosse isso, jamais iria se manifestar. Então, se você já é a habitação do Espírito Santo, você já tem em sua vida esse amor presente. Já está presente em você. Porque Deus, quando derramou o Espírito em você, derramou também esse amor. O amor de Deus derramado em nossos corações. Compromisso. Decisão. Com ou sem sentimento. Amém? E aí vem então o terceiro, que é a prática das boas obras. Que, na verdade, podemos dizer que a boa obra é a decisão de amar colocada em prática. Porque eu posso dizer assim, tá bom, decidi amar. E agora? Cruzar os braços? Então, as boas obras é a decisão de amar colocada em prática. A vivência, demonstrarmos esse amor que Deus derramou em nosso coração, quando nos deu o Espírito Santo, ele está presente, e aí então nós entendemos isso mentalmente e no coração e decidimos: eu vou amar o meu irmão. Eu vou amar meu irmão. Decidimos. E aí vamos demonstrar isso na prática. De que forma, meus irmãos? Através das nossas palavras, através do nosso agir, do falar e do agir. Porque esse amor que Deus derramou sobre nós está aqui dentro. Porque o Espírito está em nós. Agora só vai ser confirmado no nosso dia a dia. Sabemos que não somos salvos pelas obras. Como diz Efésios 2, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Mas o versículo 10 vai confirmar isso aqui, que as obras são ou servem para confirmar esse amor que Deus derramou no nosso coração. Pois diz lá, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus mesmo preparou de antemão, para que andássemos nela. Andar é viver, né? Andar é a prática, o falar e o agir. Alguém pode perguntar assim, tá bom. Se é assim, eu tenho que falar para o meu irmão ou para minha irmã tudo aquilo que ela vai gostar. Tudo aquilo que não vai aborrecer meu irmão ou minha irmã. Eu tenho que fazer para ela ou para ele tudo aquilo que ela gosta, porque assim eu vou demonstrar o amor. É assim? Não. Cristo, o nosso exemplo maior de amor, nem sempre falava ou fazia as coisas que as pessoas gostavam, mas sempre o que ele falava e o que ele fazia estava de acordo com a vontade do Pai. Então é isso que nós temos que fazer. Falar uns aos outros, fazer uns aos outros o que estiver de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes vai chatear, vai aborrecer, né? Mas vai ser em conformidade com a vontade do Senhor. E se aquela pessoa que você falou ou fez alguma coisa que aborreceu essa pessoa, e ela também é um cristão ou uma cristã, uma hora ou outra, esse Espírito que está em você, que está nele ou nela, vai mostrar a ela que o que você fez, que você falou, foi motivado pelo amor de Deus que está no seu coração. Então assim foi que fez o Senhor Jesus, né? Àqueles que não eram cristãos ainda, ele falava para conduzi-los ao arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Àqueles que já eram cristãos, ele falava para discipulá-los, para treiná-los, para capacitá-los a realizar uma obra que iriam realizar, porque uma hora ele iria subir, como chegou o momento que ele voltou ao Pai. E eles deram continuidade, então, àquela obra. Então, a prática do amor, que são as obras, através do nosso falar, do nosso proceder uns aos outros, a mutualidade, devem sempre ser orientadas, aferidas com a vontade de Deus revelada onde? Na sua palavra. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nem sempre aquilo que nós fazemos, que é certo, fazemos com motivação certa. Isso você pode encontrar muito claro, por exemplo, no Sermão do Monte. Quando Cristo fala, por exemplo, sobre a oração. Orar é certo? Com certeza. Mas qual a motivação? Aparecer? Para que as pessoas vejam? Pronto, atingiu o objetivo, pessoas viram. Mas para Deus, não serviu de nada. Jejuar é certo? Sim. Mas qual a motivação? Para que as pessoas vejam? Eu não vou tomar banho, não vou nem pentear o cabelo, né? Para que as pessoas olhem para mim e falem, está jejuando, não está? Estou. Pronto, atingiu o objetivo. Para Deus não valeu de nada. Ajudar as pessoas carentes, que precisam de uma ajuda, é certo? Né? Estender a mão? Sim. Mas qual a motivação? Então, tudo que nós vamos fazer ou falar, precisamos pedir a Deus que nos ajude a sondar o coração e nós verificarmos qual a motivação que estamos tendo para fazer isso ou aquilo, para falar isso ou falar aquilo. E se nós reconhecermos que foi com motivação errada, Senhor, me perdoe. E Ele vai perdoar, porque Ele é um Deus de perdão. Como diz em 1 João 9, né? Se confessarmos os pecados, Ele perdoa. E Ele vai tratar o nosso coração. Ele vai moldar o nosso coração, para que possamos fazer o certo com a motivação certa. Primeiramente, a glória dEle, em consonância, em harmonia com a sua palavra, e para evangelizar os perdidos, e se o Espírito Santo fizer a obra, torná-los também cristãos, e para contribuir na edificação, na maturidade daqueles que já são cristãos, irmãos nossos em Cristo Jesus. Então são 3 compromissos que acabamos de ver aqui, nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 4. O primeiro deles, né,
vivermos a mutualidade, ou uns aos outros, através dos nossos relacionamentos. Relacionamentos. Deus se relaciona entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviou o seu Filho para tornar-se homem e relacionar-se ali com aqueles a quem ele ia alcançar, separando 12 para estar mais perto dele e para treiná-lo. Então, vivenciar, vivermos mutualidade. Não deixe ou não caia na armadilha de pensar que você pode ser um cristão ou uma cristã isolado, lá em casa. Hoje temos esse recurso da filmagem ou da transmissão, que por um lado é bom, porque alcançamos pessoas que a gente nem imaginava que podia alcançar. Mas para muitas pessoas, infelizmente, pode ser o motivo de dizer: vou ficar em casa, vou assistir de casa, é mais cômodo. Mas o que eu falei antes, essa pessoa, infelizmente, já estava distante, apesar de muitas vezes estar aqui sentada no banco, mas o coração não estava entendendo o que é ser membro do corpo de Cristo. Parte da videira verdadeira. Cristo, que é o cabeça do corpo, e nós somos o quê? Ramos da videira verdadeira. Então, vivenciemos a mutualidade. Você só pode ser um cristão de verdade, meu irmão e minha irmã, se estiver vivendo uns aos outros. Não é um ao outro, uns aos outros, contribuindo na edificação de todos. Em segundo lugar, decidirmos firmemente viver esse amor que já está presente em nós, porque somos a habitação do Espírito Santo. Não espere, meu irmão, minha irmã, o sentir. Não estou dizendo que é errado ter o sentir, Podemos sentir também, mas não espere, não se restrinja, ou não limite esse amor a sentimento, mas decida. Assim como Deus decidiu te amar, assim como Cristo decidiu te amar, decida amar, com ou sem sentimento. E por fim, então, praticarmos as boas obras através do nosso falar e do nosso agir em conformidade com vontade de Deus, proclamando som. Oi. Som. Oi. Pronto? Obrigado. Proclamando a mensagem de salvação aos que ainda não são cristãos, contribuindo também com fortalecimento espiritual, a santificação nas vidas dos que já são cristãos, sendo assim, meus irmãos, instrumento de bênção nas mãos de Deus, nas vidas uns dos outros. Somos esse instrumento que Deus, pela sua misericórdia, tem usado para nos abençoar mutuamente. Então, se somos igreja de Deus, igreja do Senhor não é parede, igreja de Deus não são bancos, igreja do Senhor são vidas. Vida, você é a igreja de Deus. E juntos somos a igreja de Deus. Então, se somos a igreja de Deus, vivamos como igreja de Deus, em mutualidade, em amor e na prática das boas obras. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor resolveu nos amar e enviar Teu Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Nos fazer, ó Deus, membro do mesmo corpo de Cristo. E queremos, ó Pai, te pedir perdão se em algum momento, ó Pai, pensamos que podemos viver como cristãos distantes desse corpo, isoladamente, não vivermos, ó Pai, relacionamentos. Nos perdoe, ó Pai, e alcance, ó Deus, aqueles corações, talvez, de pessoas que congregavam aqui ou em outras igrejas e agora estão afastadas, distanciadas. Que a Tua misericórdia, ó Pai, toque nesses corações e conduza cada um ao arrependimento e ao retorno à sensatez e o retorno à casa do Senhor, não só o corpo, mas a mente e o coração. E também, ó Pai, aqueles irmãos que estão congregando, perseverando, apesar da luta, da dificuldade, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, Pai, os revigore, e o Senhor os use, ó Deus, para que cada um, com o seu falar, com o seu agir,
esteja contribuindo para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Esse é o teu querer, esse é o teu desejo, essa é a tua vontade para nós, e que se cumpra a cada dia, para a tua glória, em nome de Jesus que oramos. Aleluia e amém. Amém, amém.